Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Maioridade Podcast, nosso bate-papo semanal sobre envelhecimento saudável e longevidade. Eu sou o Ricardo, produtor desse podcast, junto com o Beto, que é diretor da Clínica Maioridade, especialista em gerontologia e longevidade. Antes da gente começar o podcast, eu peço a gentileza de vocês deixarem o like, compartilharem o conteúdo, deixar um comentário que faz o YouTube distribuir a gente para mais pessoas. Hoje a gente vai falar de um tema bem legal, que é ginástica para o cérebro. A gente tem uma convidada especial que é a Raquel Pazviana Costa. Ela é bióloga, neuropsicopedagoga e ela está no Supera desde 2015. Tudo bom, Raquel? Tudo certo. Bem-vinda ao podcast. Muito obrigada. Tudo bom, Obrigada Beto? pelo convite. Tudo bem. Certinho, Raquel, que Beto. bom que está com você aqui, Nossa, com digo essa mesmo. conversa. E acho que você tem bastante coisa para contar para a gente, né? A gente trabalha com a ginástica ou com os exercícios, muitas vezes focado na condição física, na condição fisiológica geral, e você vem trazer essa abordagem sobre a questão relacionada ao cérebro, especificamente, tudo que pode ser feito, né? Isso. Mais uma vez, muito obrigada. Sejam bem-vindos, pessoal que está assistindo aqui esse podcast. E eu sou a Raquel, como o Ricardo ali já me apresentou. E, na verdade, o Supera me escolheu, né? Não foi eu que escolhi o Supera, né? Comecei essa trajetória ali no finalzinho da minha faculdade, no último ano. E, assim, a metodologia me surpreendeu. Eu não sabia que eu tinha dificuldade de aprendizado. Caramba. E com o Supera, eu percebi isso, né? Que eu comecei a absorver o conteúdo. Não tinha mais tempo. Eu tinha uma vida só de estudante, né? E, de repente, não tinha mais tempo de estudar, né? Estudava à noite, de dia estudava de novo o conteúdo. E trabalhando o dia inteiro, indo para a faculdade no fim do dia, eu não tinha mais esse tempo e não foi mais necessário. Eu consegui absorver o conteúdo, tive muito mais agilidade. E isso me encantou para mostrar esse... Porque assim, quando a gente trabalha, a gente precisa acreditar naquilo, né? Uhum. Né? Muitas pessoas fazem por fazer. A gente estava falando que você é bióloga, né? Você começou com a biologia e daí partiu para neuropsicopedagogia. Isso, exatamente por me encantar ali. Comecei ali a estimular o cérebro das pessoas. E aí vem o interesse de entender mais como funciona. As habilidades, como que funciona esse processo de aprendizado. Porque a gente precisa ir se atualizando e entendendo. E a metodologia traz muito isso, né? Então é muito bacana esse trabalho com a maioridade, né? Nossos alunos vão assistir esse podcast e também tem um método para poder falar, né? Sim, Beto? claro. É uma metodologia também para treinar o corpo, Sim. né? E nós somos ali uma metodologia para treinar o cérebro. Que legal, mas aproveitar que você já está falando, então conta pra gente o que é o Supera, né? Porque muita gente não conhece. Fala pra gente, o que é o Supera O que exatamente? é o Supera? Supera. O que significa supera, hein? Superar, Superar. avançar, crescer. Avançar. Pois é. E o Supera surgiu com uma dificuldade, com um desafio. Né? O Antônio Carlos, o fundador, o criador do Supera, tinha muitos problemas ali no processo de aprendizado do filho. E ele conheceu uma ferramenta que é utilizada ali no curso, que se chama Abaco. Uhum. Conhecem o Abaco? Sim. Soroban, né? Sim. Então, ele começou a utilizar o Soroban, depois de muitas tentativas com reforço, né? Repetir o conteúdo programático da escola para ver se resolvia. E o que ajudou foi o Abaco nesse processo de aprendizado. O Abaco é a calculadora dos É uma calculadora. orientais. Isso, é uma calculadora manual, Uhum, sim. né? Então, ele passou a pensar, poxa, consegui ajudar meu filho, imagina, eu posso ajudar muitas outras pessoas que enfrentam problemas assim, né? E assim surgiu o Supera. E o Supera é uma metodologia, então foi desenvolvida, essa metodologia. Uhum. E daí tem um local, como é que funciona o atendimento? São pacientes, são grupos de pessoas? Nós somos uma escola, Tá. Então, nós temos ali unidades no Brasil inteiro, tá? Então, sempre essas... tem o Supera nas escolas, o Supera em empresas, tem, tá? Mas o método em si, né, que a gente trabalha ali é dentro de uma escola, os alunos se matriculam dentro de uma turma, a gente faz uma avaliação, uma primeira aula para a gente conhecer esse aluno, saber o melhor turma, horário,
o kit, o material, né? Nós temos os livros que nós utilizamos para poder fazer essa adequação. Entendi. E é por idade? É para todas as idades, Mas porém, são por turmas, faixa etária. Sim, turmas sim. de faixa etárias Sim, sim. meio parecidas. Né? As crianças ficam na turma de crianças, os adolescentes, os adultos e os 60 mais. E tem legal. também a nova faixa etária, né? Os 80 mais. Nossa! E por que faz essa divisão por faixa etária, Raquel? É importante entender não só a idade, né? Não que a turma, você tem 60 anos, você vai ficar nessa turma. A gente avalia o perfil cognitivo. Para a gente fazer essa adequação do material. Porque o roteiro vai ser direcionado para esse público, para esse perfil. Né? Então, na verdade, não está tão relacionado à idade, mas esse perfil cognitivo. É o perfil cognitivo. Então, você pode ter pessoas, ou pode ter uma aula intergeracional. Pode. Já aconteceu de ter criança junto com 60 mais. Por quê? Porque aquele perfil público 60 mais que tem que se adaptar. A criança se adapta a tudo, né? A criança é mais fácil, né? Mas aquela turma, ela tem aquela versatilidade, a flexibilidade cognitiva daquela galera, tá ok. Então, a gente tem que ter esse conhecimento, né? E o Supera tem todo um cronograma, uma entrevista inicial para poder fazer adequar, né, os perfis. Quando você fala em flexibilidade cognitiva, explica melhor o que é esse conceito. O que é isso, né? O que é flexibilidade cognitiva? Que palavra linda, né? Eu adoro essa palavra, né? Assim como construção. Quem me conhece sabe que eu escrevo construção o tempo todo, né? A aula não chamo de aula, chamo de construção. Exatamente por conta da flexibilidade cognitiva, que é uma função executiva. Olha aí, já compliquei de novo. Pergunta, Beto. O que é a função executiva? Pois a função executiva são 3 habilidades básicas que todo mundo, né, todo cérebro já nasce e o que justifica a nossa sobrevivência, a nossa evolução até aqui, né? E a flexibilidade cognitiva é uma dessas 3 habilidades. As outras 2 são memória de trabalho e controle inibitório. Então, essas 3 habilidades permitem que a gente faça tudo. A gente consegue. Se a gente conseguir ter o controle de driblar os nossos distratores, né? De conseguir ter uma memória de trabalho, de executar as coisas ali em tempo real, de modo eficiente, com flexibilidade, porque nem tudo é perfeito, a gente consegue realizar todas as outras, né? E aí a gente chama de fruto. Então, essas 3 habilidades é como se fossem as nossas raízes, né? E os frutos são os nossos resultados. Mais atenção, mais memória, mais produtividade, mais concentração, né? E essa flexibilidade cognitiva, ela é essencial para que a gente possa trabalhar as outras questões. Por isso que uma turma mais flexível, ela é mais receptiva a uma criança, né? Então, não que tenha uma proibição. Você é adolescente, você não pode fazer aula com o infantil, né? Ou então, você é 60 mais, não pode fazer aula com o infantil. Não tem nada a ver, é mais questão do perfil mesmo, dessas habilidades. Ah, que legal. A gente estava falando antes de começar o podcast, a gente estava dando uma passada no nosso roteirinho aqui, a gente estava conversando exatamente sobre isso. Eu falei para a Raquel que eu conheço um pouco da pedagogia Waldorf, né? Eu tenho uma escola, inclusive, mas tem uma escola na Alemanha que tem o jardim de infância junto com uma casa de repouso, né? Com asilo. Né? Então, daí a criança ela está desenvolvendo as habilidades motoras, coordenação motora fina, e o idoso está perdendo, né? E daí elas fazem coisas muito parecidas, que é aquarela, que é desenhar com giz de cera de abelha, que é mais grosso, né? Para você... Por causa da coordenação motora fina, né? Por conta do controle motriz. Crochê, tricô. Normalmente criança menor faz tricô de dedo, né? Não faz tricô com agulha, né? Mas então tem atividades que são bem comuns, né? E eles estão é uma troca, né? De gerações. E é uma troca, E no qual as crianças também desenvolvem muito, né? As crianças estão desenvolvendo e o idoso que perdeu começa a recuperar algumas coisas, né? Você ensina paciência, ensina a respeitar o tempo do outro, né? Então é bem, bem assertivo. E como é que você vê? Qual que é a tua... Tem muita gente da faixa etária de 60 a mais? Como é que é essa divisão? Eu não sei se... Qual que é a demanda? Como é que funciona isso? O público 60 a mais, ele acaba tendo um volume maior. Tá. Né, a maioria dos nossos alunos. Mas isso é porque essas pessoas identificam, né, que com o tempo começa a perder as chaves, começa a perder a carteira, o cartão, começa a esquecer compromissos importantes.
e isso faz com que elas comecem a se envolver mais com esse assunto, né? Então, a gente tem aí um conceito, que eu vou complicar um pouquinho, mas o Beto vai perguntar, que é chamado de declínio cognitivo, né? Que é quando a gente tem uma perda das nossas capacidades, né, cognitivas com o passar do tempo. E nós começamos cedo essa queda, esse declínio, a partir dos 20 anos de idade. Então, só que a gente só começa a perceber isso após os 60 anos, quando a gente, né, se aposenta e vê que a rotina tem pouco estímulo e acaba tendo ali o reflexo no dia a dia através do esquecimento. Quais são esses desafios, né? Você estava falando dessa perda cognitiva, o Roberto já falou bastante, já teve outros podcasts falando disso. Mas e como... Acho que é legal as pessoas entenderem isso. E a gente começou falando, né? O corpo precisa da ginástica, né? Os músculos, e o cérebro também precisa. Esse exercício... Até essa coisa de corpo e cérebro é uma coisa meio que a gente nem divide, né? Não tem uma divisão. Você é corpo, você é cérebro, você é alma. Quer dizer, você é uma unidade multidimensional e é isso que faz, né? Você ser humano, né? Então, eu acho que existem algumas atividades que são mais propícias para fazer algum tipo de estimulação. Então, nesse caso, para a gente pensar em memória, em toda a amplitude da memória, que pode ser uma memória semântica, pode ser uma memória imagética, pode ser uma memória numérica, enfim, tudo isso, né, uma memória conceitual. Eu acho que tudo isso, daí você tem algumas especificidades que eu acho que a Raquel trabalha, né, com muito mais propriedade e que ela pode fazer, como você estava falando, a pessoa começa a ter perdas muito cedo. Quando a gente fala de envelhecimento, a gente sabe que algumas perdas do envelhecimento começam, por exemplo, a partir dos 30 anos, do ponto de vista fisiológico, né, do ponto de vista biológico. E elas começam nessa idade e elas, de fato, se acentuam mais tarde. Essa acentuação está muito relacionada com o sedentarismo. E acho que para a pessoa, por exemplo, que começa a notar essa questão que você falou, esqueci a chave... Muitos esquecimentos são normais, mas quando esses esquecimentos começam a sinalizar que algo não está bem, é que a pessoa se preocupa e talvez procure você. Mas isso não começou naquele momento. Eu acho que é isso que é o legal, você explicar o porquê e como que vocês trabalham, como que vocês identificam, e que tipo de estratégias você tem para ajudar essas pessoas. Até assisti um vídeo hoje, né, que se chama Alzheimer Tecnológico. Já assistiram esse vídeo? Não assisti, não. Ele é uma piada, é um meme. Eu achei muito engraçado porque um homem, ele se perdeu, ele foi assaltado e roubaram tudo. Então, ele foi falar, né, fazer a denúncia ali pros policiais, ele só sabia o nome dele. Então, mas qual o seu documento? Poxa, tá no meu celular, é tudo digital. Muito bom, muito né? bom. Gostei, já Qual o número da sua filha? Perfeito. Mas pera lá, como é que eu vou saber o número da minha filha? Antigamente, né? Perfeito isso. Antigamente, a gente, como tinha muito telefone fixo, ou só tinha telefone fixo, a gente sabia o telefone da mãe, listas da avó, telefônicas. de todo mundo, né? Sim. De cor, né? Não tava anotado em lugar nenhum, né? Sim. Incrível, não? E o que a gente fez? A gente terceirizou a memória. É verdade. A gente responsabilizou o celular pelas nossas memórias. Então, isso independente da idade. Sim. Só que a pessoa quando ela começa a perder que ela se preocupa. Então, até esquecer as chaves não é um fator que faz a pessoa fazer a estimulação cognitiva, né? Infelizmente, vem algum diagnóstico, por exemplo, algum tipo de demência, né? Nós estamos agora no Setembro Roxo, que é, né, todos os profissionais do mundo inteiro estão reunidos mostrando, né? Inclusive o Supera nós vamos fazer também aqui em Curitiba uma palestra ali sobre esse assunto, para mostrar para as pessoas que o esquecimento, ele é natural, ele vem com o envelhecimento, só que a estimulação é o remédio, é a solução para que a gente consiga driblar essa curva que acontece com todos os seres vivos, né? Então, estimular é importante. Não necessita ficar grave, né? A gente já terceirizou há muito tempo, mas isso, uma hora a conta chega, né? Uhum. E acho que dentro dessa questão do terceirizar, e não é só o terceirizar,
O que a gente tem, né, a gente fala muito do sedentarismo aqui e a gente não fala do sedentarismo físico, a gente fala do sedentarismo de uma forma geral. O sedentarismo que vai do sedentarismo cognitivo, que vai do sedentarismo social. Então, esse sedentarismo é que faz com que você, de fato, vá perdendo essas capacidades, da mesma forma que você vai perdendo as capacidades cognitivas, porque, de fato, você não tem essa estimulação. Exato. E acho que a importância de você ter espaços como o Supera, que fazem esse tipo de trabalho, é exatamente desafiar de alguma forma o teu cérebro. Porque o que a gente percebe é que a maior parte das atividades das pessoas mais velhas estão muito relacionadas a atividades passivas. Atividades, inclusive, né, cognitivas passivas, como, por exemplo, a televisão, que ela não traz nenhum tipo de desafio cognitivo. Então, eu acho que, de fato, o que você propõe, né, dentro da metodologia é exatamente esse desafio, né? Como que são feitos esses desafios? O que vocês propõem na metodologia para que a gente possa ter uma ideia mais clara disso? Ah, muito boa pergunta, hein? Afinal, como é que faz isso, né? A gente tem que entender, né? Então, a gente trabalha com 6 ferramentas principais, tá? E essas ferramentas, elas se organizam dentro das aulas, que tem duração ali de 2 horas, uma vez na semana. E tem ali o ábaco, tem os jogos de tabuleiro, temos 2 livros, né? Que são mais 2 ferramentas. Trabalhamos com as neuróbicas, dinâmicas. Então, essas ferramentas, junto ali, é claro que a gente não separa, em uma aula eu vou fazer só ábaco, em outra aula eu vou fazer... Não, é tudo junto, no mesmo roteiro, na mesma aula, você já vive a experiência. Então, a gente divide o tempo exatamente para treinar a flexibilidade cognitiva. É muito importante o cérebro saber ter consciência e clareza das coisas, né? Saber a hora de começar, saber a hora de terminar. Então, às vezes, penso, a gente tem aquela crença, né? Eu não estudo porque eu não tenho o dia inteiro para estudar, né? E não é bem assim. O cérebro, 10 minutinhos que ele fica focado, vale mais a pena do que 1 hora que você não consegue desenvolver nada. Né? Então, a metodologia também traz essa clareza do tempo. Então, faz 30 minutos de ábaco, faz o fechamento, começa uma outra atividade, cumpre o tempo do intervalo, a hora do cafezinho é crucial, né? Tem um cafezinho, né? Conversa ali, se alinha naquele tempo, volta e faz uma outra atividade. E todas elas são, assim, diferentes. Então, eu preciso me enquadrar naquela nova regra daquele jogo. O jogo, às vezes, é individual, em dupla, em grupo. Tem que dar conta, né? E também colocamos as reflexões, né? Neste mês nós vamos ensinar na prática os vários tipos de memória, né? Então, assim, onde que fica essa memória? Qual memória que a gente está treinando na aula de hoje? Então, a gente sempre coloca reflexões e temas que são direcionados ali, o Brasil inteiro faz a mesma temática, é a equipe nacional ali que faz junto com a neurocientista. Então, sempre tem uma equipe, né, cuidando daquilo para garantir a qualidade, o resultado, né? E o olhar também da equipe local da escola, né? Que faz toda a diferença, porque afinal é a pessoa que conhece aquele aluno, que vive, que fez todo o planejamento de estudos. É isso que eu ia perguntar. Fica, então, chama do quê? De professor? É um professor na sala? Professor, educador. Educador? Isso. Um educador nessa turma. E essa pessoa coordena as atividades. Isso. O tempo das atividades e vai direcionando cada momento do dia. Isso mesmo. Tem uma sala de aula, né? E o professor, né, o educador, que vai guiando qual vai ser o tema, o que vamos fazer, o que aquela atividade desenvolve, toda aquela questão ali importante para poder acontecer, né? Hoje em dia tá muita moda de moda, não sei se é moda, mas acho que tem muita gente falando de TDAH, déficit de atenção e tal. Vocês têm alguma coisa para isso? Ou isso, com certeza. A ginástica para o cérebro, do jeito que você falou, que as pessoas falam que não tem tempo para estudar, né? Ou, sei lá, não consegue se concentrar. Mas é bem isso. Às vezes a falta de foco e talvez direcionamento que falte para essas pessoas, eu imagino, né? Sim, é assim, eu costumo pensar e falar muito que enquanto tem vida, você pode acreditar, você pode conseguir avanços no que você quiser, né? E o mesmo, a gente pode ter diagnósticos, né? E eles são importantes. É importante você ter um laudo ali, um diagnóstico para saber o que você tem. O déficit de atenção, né? O autismo.
Então, várias questões, elas são importantes para a pessoa se conhecer. Uhum. Mas não significa que a capacidade dessa pessoa, o potencial dela vai ser reduzido. Ou que não vá transformar. Muito pelo contrário, enquanto tem vida, se estimular, você consegue o que você quiser, né? Eu, por exemplo, já tive alunos autistas Uhum. que, poxa, na escola eles nem saíam, assim, sozinhos, né? Precisavam de um professor ali sempre junto. E esse aluno fez o curso e ele passou ali a socializar, a participar de festas. Ele não sabia. Ele desenvolveu uma forma nova de fazer o ábaco. Legal. Ele multiplicava. Ele chegou nos livros avançados. Conseguiu fazer o processo de alfabetização, que ele tinha muita dificuldade de escrita. E para jogar, então, a confusão que era, né? Porque perder, né? Uhum. É muito complicado para um autista. E aí dava confusão, mas ele conseguiu desenvolver a habilidade. De que nem sempre ele conseguiu desenvolver, né? Então, quando a gente coloca um rótulo, o difícil é lidar com a crença. Uhum. Se a gente conseguir se livrar da crença limitante, a gente pode acreditar que tudo funciona, né? A gente falou de crenças limitantes no podcast passado, a gente tem falado muito de crenças limitantes. Né? Limita. Ah, não posso. Ah, não tenho tempo. Ah, não quero. É uma coisa que a gente trouxe no último podcast com a Suelen, que a gente fez uma ligação, porque o tema da maioridade esse ano é Viva Todas as Possibilidades da Vida. Olha, legal. E daí meio que converge, né? Sempre a gente Como é que vocês fazem isso? Nos podcasts, O quê? esse tema? O tema, na verdade, é o tema... É o que a gente direciona as ações da clínica, exatamente porque você tem as diversas... Você não tem um envelhecimento, né? Você não tem uma velhice, você tem velhices. E possibilidades de viver essa legal. velhice. Então, você compreender que você tem, como você disse, potenciais e déficits. Mas os potenciais são inesgotáveis. Por quê? Porque você tem que explorar potenciais. Os déficits você adquire e muitas vezes, explorando outros potenciais, você minimiza os teus déficits. Então, viver todas as possibilidades é pensar que a vida não acaba aos 60, nem aos 70, nem aos 80. Não é uma data que te limita, não é uma idade cronológica que te limita. Essas limitações normalmente são colocadas por você dentro dessas crenças limitantes. Então, essa condição de trabalhar, né, com as pessoas, os potenciais, que é o que você traz também, é muito daquilo que a gente acredita. É por isso essa questão de viva todas as possibilidades da vida. Inclusive porque a maior parte das pessoas associa o envelhecimento ou a velhice apenas a perdas, apenas a uma questão negativa. Isso está embutido no ageísmo, né? A gente vive isso cotidianamente. As crenças limitantes. E as crenças limitantes. E como a gente falou também, como você citou agora mesmo, eu não tenho tempo, eu não consigo aprender isso, ou eu já não tenho idade, que daí entra muito complicado. nessa condição, né, da pessoa que está envelhecendo. Eu não tenho mais idade para isso. Como você não tem idade para isso? Tem idade para fazer o que você quiser, desde que você se dispõe a fazer as coisas. Exato. Então, é essa a ideia. E, portanto, é isso que o Ricardo falou. Então, nessa conjunção que a gente está falando com as pessoas, a gente está muito indo em direção a essa convergência, né? Os temas estão muito próximos sempre, né? E sempre converge. Isso que você está falando. Sempre está convergindo para essa... porque o objetivo é o mesmo, né? Sim, a qualidade de vida e saúde, né? Exatamente. Então, o indivíduo é um só. O Beto falou no começo, né? Nós somos únicos ali. Somos, né, uma unidade que a gente divide por setores só para diminuir a complexidade, né? Porque somos muito complexos. E as pessoas, isso tanto no exercício físico agora, como o exercício cognitivo, a ginástica para o cérebro, as pessoas, uma grande parte das pessoas, não percebe os benefícios que essas atividades trazem. Né? Nunca foram nem estimuladas e talvez elas não... Essa crença limitante impede delas chegarem no método supera, ou que seja uma palavra cruzada, né? Em vez de sai da TV e vai ler um livro, sai da TV e vai jogar um xadrez, algo que estimule, né? Ou sai da TV e vai fazer exercício, sai da TV e vai dar uma volta na quadra. As pessoas têm essas limitações que são da própria mente, né? E elas ficam muito dentro desse campo, né? E as pessoas, elas acabam não se conhecendo, né? Esse é o principal problema. Então, o fato de não saber é o que complica. Poxa, porque se eu sei o que é declínio cognitivo e com a idade que isso começa a me afetar,
Logo, eu posso decidir, né, o que fazer com isso. E é o que a mãe natureza tenta nos sinalizar, né? Então, ela coloca ali o desafio, né? Assim como supera, surge como um desafio, né? Uhum. Então, tem um desafio. Qual que é a solução, né? Você tem uma dor, tem um remédio, né? Então, quando você tem um problema, tem uma solução. Então, ir em busca da solução é o melhor caminho, né? Pra gente encontrar ali o melhor hábito a ser desenvolvido. Raquel, nesse trabalho com as pessoas dos 60 a mais, que é o público que a gente atende, né? 60 a mais, 70 a mais, 80 a mais, como você tem falado. Veja, até eu acho que você vai ter que ter o 90 a mais, 90 já tem. porque a gente. Aqui vocês têm 90 a mais? Muitos 90 a mais, assim. Então, eu acho que é Tá. um público que a gente vai ter que atender com cada vez mais carinho, né? E essa questão cognitiva é muito importante. Como que é o trabalho cotidiano? Você falou que são aulas, né? Então, você tem Sim. uma aula lá por semana. Mas como que essa condição a mensuração? Vocês fazem trabalho para que eles se avaliem, porque muitas pessoas fogem das atividades por conta disso. Eu não quero ser avaliado. Exatamente. Eu não quero que me avaliem, eu também. E daí eu acho que isso muitas vezes afasta as pessoas Sim, das sim. atividades. É. Então, como que é isso no dia a dia? Como que vocês trabalham essas habilidades? Eu quero te perguntar também essa questão mesmo da socialização, que também é um Sim, papel fundamental. A gente sabe que o aprender, né, de forma coletiva, ele gera redes e ajuda muito mais na condição cognitiva do que o aprender solitário, né? Nossa, a troca é essencial, né, para a qualidade do resultado, né? A gente trabalha com o sistema de devolutivas. E como o material ele é individual, permite que o próprio aluno vá fazendo as suas percepções. Então, o ábaco, ele corrige, a gente entrega o gabarito e ele faz a sua correção. Exatamente para desenvolver as suas percepções. Poxa, como eu fui? De 20 contas, eu acertei 18, né? Estimulamos também a olhar para os acertos, né? Poxa, você errou 2 contas. No começo, né, eles começam a falar assim, errei 2. Errei 5. Mas acertou 15, né? Sim. Né? Então, você Perfeito. pode olhar para os acertos. Então, a gente vai trabalhando muito nessa linha do se perceber. Né? Não tem uma prova que eles fazem Era que essa a a questão, gente... provas, Não tem. avaliações, medo. Nada disso, né? A aula em si é o que gera medo, né? Poxa, é desafio, será que eu vou saber Fiquei com essa fazer? dúvida também. Não tem uma competição, não é como é jogo, você falou alguns jogos. Tem uma competição. Mas Tem, mas a dinâmica, a condução é diferente, entendi. né? Então, o objetivo é sempre... É claro, nós vamos treinar a habilidade. Então, o estímulo é olhar para dentro. O que a gente está fazendo no cérebro? Qual habilidade você está desenvolvendo com aquele jogo? Exato. Não o foco é, gente, Vamos você ganhar. gosta ou não. Sabe? É sempre quem ganha. Automaticamente já sabe. Mesmo perdendo, ganhou. Ganhou porque você está desenvolvendo Porque habilidade. o foco é a habilidade, é desenvolver caminhos no cérebro. Então, se permitir a essa dinâmica é uma crença. Depois que você se permite e vê que não é nada aquilo, a gente consegue ver que aquele medo bobo do desafio era só realmente um trauma de infância, talvez, né? Muitas pessoas associam o ábaco à matemática. Sim. Porque é calculadora. E não é, sabia? Explique melhor, porque para mim sempre está relacionado à matemática. Todas as vezes que eu lidei com ábacos, foi para matemática, foi para fazer contas. Eu imaginei que era para fazer conta. Então, por aí, ó, favor. quebrando Isso aí, ó, crenças. vai lá, explica, porque eu acho que para a maior parte das pessoas o ábaco E sempre outra coisa que a gente... como que você chamou a calculadora? Você falou calculadora. Calculadora. Confundindo mentes. Isso, exatamente. Porque para mim, ábaco, até eu lembro eu tive um momento que eu fiz, tinha uma atividade que eu fiz com ábaco com uma professora e É mesmo? era para resolver questões matemáticas. Então, como que é isso? Explica para Olha nós. só, pois é. A menor preocupação com o ábaco é a matemática. Tanto é que as contas dos primeiros livros ali são simples, você faz de cabeça. Muitos falam assim, isso aqui eu faço de cabeça, é fácil. Mas o objetivo não é. Porque tem regras para mexer no ábaco. O objetivo é você seguir as regras para manusear o ábaco. Treinar a atenção, o foco, a concentração. Né? A coordenação motora fina, porque você tem que mexer com as mãos ali, os dedos. Precisa ser de modo adequado e
a conta acaba sendo ali uma das últimas preocupações, né? Em algum momento da escola da minha filha, da minha filha mais velha, quando estava no segundo ou terceiro, teve ábaco. Eu lembro vagamente de, sei lá, colunas, centena, milhar, né? Tem isso, né? Isso, sim, sim. É por isso que a gente associa com a Isso, calculadora. Você né? pode fazer até a raiz quadrada Sim. no ábaco, né? Tem todo um cronograma para você. Só que o processo, para você chegar lá, né? Não é que é difícil, ele te prepara. Chegando na multiplicação é porque você já tá indo bem tranquilo. Não é de repente multiplico. É sempre se você chega lá e nem percebe como, sabe? Por causa do processo de aprendizado. Legal. Né? A gente já tinha falado antes de começar o podcast. A Raquel esqueceu não, ela não trouxe o ábaco, os jogos. Não trouxe, eu vim de casa, gente, por isso. Eu trago na próxima. A gente combinou de fazer um próximo podcast com todos os jogos e ábacos. Inclusive, a gente vai jogar para mostrar como é. Ai, que legal! Vocês vão fazer o ábaco, né? Para mostrar como é, porque tem muita gente que não sabe, né? Não sabe nem o que está falando. É verdade, pois é. E independente de saber ou não quais são essas ferramentas, o importante é entender o propósito. O objetivo é deixar o cérebro saudável, né? Quais são os benefícios da atividade física? Um deles é deixar o cérebro saudável. Uma delas, né? Um dos muitos benefícios é esse. Até porque eu sempre digo eu sempre pergunto, né? Você já viu algum cérebro andando por aí sem corpo? Não. Quantos cérebros vocês viram por aí sem um corpo? Só em jarros. Tá? Então, não tem. Então, na verdade, essa conexão, né, cérebro-corpo, né, é super necessária. E quando a gente está falando do aprendizado motriz, e a gente tem trabalhado muito aqui com uma questão de alfabetização motriz e sinestésica, é exatamente essa consciência de si a partir desse redescobrimento do seu corpo, né? E daí sair. Então, quando você está falando desses benefícios, quando você traz essa ideia do benefício da ginástica para o cérebro, eu acho que, inclusive, ela vai melhorar muito se você associar a tua ginástica cerebral com uma ginástica que seja sistêmica. Excelente. Todos os nossos alunos fazem atividade física. Cuidam da alimentação, tem que ter uma nutrição adequada. Tem que dormir bem. Sabe? Olha o que ela tá falando. É um complemento, é uma série né? Nós somos únicos, mas divididos só para realmente melhorar a nossa compreensão. São os pilares que a gente fala, né? Os pilares básicos. Todos são imprescindíveis. Eu tô fazendo supera, mas... Deixa pra lá, vou ficar em casa sentado. Deus vai me abençoar com as outras partes. Não, gente. A minha mãe fala muito, a minha mãe vai assistir. Minha mãe fala assim, tá nas mãos de Deus. Tá bom. Não é bem assim, né? Nós temos responsabilidades, né? A mãe natureza colocou essa responsabilidade. A gente que cuide da nossa evolução. Perfeito. Se quiser continuar evoluindo. Se não, fica parado. Tá tudo certo, né? A gente fala também. É uma das possibilidades da vida, né? Você pode escolher. Você pode escolher não fazer nada. Pode. E não tá errado se você quiser. É a tua escolha. Exato. Mas as possibilidades estão aí colocadas. Mas vai ter consequências. Não reclama. Sem dúvida. Tudo tem consequência, né? Tudo tem pra consequência. Bem, eu falo muito isso para os meus alunos, né? Não existe na vida o não decidir. Ter dúvida já é uma decisão. Não fazer, também já é uma escolha. Só que você tem que só ter clareza de qual consequência você deseja, o que você quer receber, né? Para que a gente... É o autoconhecimento. De novo, a gente caiu, né? No autoconhecimento. Então, quando a gente tem clareza, quando, né, sabemos o que de fato queremos, tudo acontece, né? Em prol daquilo que a gente acredita. É complicado, minha gente. E, Raquel, o que as pessoas podem... o que a gente pode falar para as pessoas? O que você pode falar para as pessoas? O que elas podem fazer... Como alternativa? Alternativa do supera. Eu coloquei o cidadão jogando xadrez, mas a gente sabe que tem... Meu sogro gosta de fazer palavra cruzada, faz muito. Sim, é muito bom. Ele é uma cabeça, ele tem 70 e alguns... Ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Já falei em outro podcast.
Eu acho que ele tá remunerando o Ricardo para falar isso. É, eu acho que é um Mas- patrocínio. Tá famoso aqui. Uma cabeça absurda, como ele sabe de tudo, de geografia, história, de todas. Ele lê bastante. Muito. Destruidor de Eu livros. já ia falar da leitura, olha aí. Então, acho que é legal. Então, a leitura, já começou a falar. A leitura é um Aham. negócio legal. Sim. Caça-palavras, palavras Deixa ela cruzadas. falar, pô, você Não, quer só tô falar tudo. lembrando algumas coisas. O xadrez, que me vem à cabeça. Tem aqueles sudoku, né? Aquelas... Sudoku, sim. Vários. Tem muitos jogos de lógica. O Sudoku é o mais conhecido, né? Mas é claro que ajuda. Mas o que é em comum a todos isso que você citou, Ricardo, é a organização. Porque você conseguindo organizar uma rotina, tendo clareza do que você quer fazer, aí sim você consegue manter seu cérebro organizado. Né? O que geralmente eu ouço muito das pessoas é que elas não sabem muito bem se tem tempo ou não, se vão dar conta ou não. Só uma questão disso que você está falando, que eu acho que é legal. A gente vive, né, num momento no qual, independentemente da faixa etária, as pessoas parecem que elas são engolidas, né, por tarefas, por tarefismo. Como você colocou lá do Alzheimer tecnológico, eu acho que além do Alzheimer tecnológico, a gente tem uma exigência, né? Parece que é um ente, né, que está te controlando ali. O celular é como se fosse um ente que Uma está parte do seu onipresente, corpo. né? Que está Aham. puxando você para olhar mensagem, puxando você para olhar o feed Tempo de todo. notícias, puxando você para ver se um grupo falou alguma coisa. Isso também te tira o foco de, assim, eu vejo, inclusive, era uma coisa que era pouco comum, mas está cada vez mais comum com as pessoas que a gente atende da faixa, né, dos 60 a mais, que é assistir televisão junto com o celular e ainda fazendo uma outra atividade ali qualquer, né? Esse multitarefismo. Divisão de atenção. Né? É a divisão de atenção junto com multitarefas e sendo que nenhuma dessas tarefas de fato está sendo feita de forma nem Não bem são bem feitas, não feitas. são bem feitas, você não Trazem consegue. resultados Isso. efetivos. Né? Então, é isso que eu acho que você pode falar melhor pra gente, e essa questão quando você fala dessa organização. Perfeito. O celular, a nossa relação com o celular é tão maluca, né? Que vocês sabiam que não pode dormir com o celular no quarto? Sim, eu já li algumas coisas, além das ondas, né, que elas afetam o teu sono, entra nessa condição Tem a questão eletromagnética, né? eletromagnética. E também nós temos uma parte do nosso cérebro, eu vou complicar um pouquinho, mas não é tão difícil de falar, que é hipocampo, né? O hipocampo é uma área responsável por memória, né? Memórias ali recentes, para a gente poder... É o que nos difere dos robôs. Nós conseguimos lidar com processamentos imediatos, né? E quando o nosso cérebro memoriza, associa com estímulo. Ele chama, preciso prestar atenção. O tempo todo nós temos ali uma relação com o celular. Então, dormir com o celular no quarto faz com que o seu hipocampo fique toda hora gerando um alerta. Poxa, vai chamar. Vai tocar ali. Vai tocar. Não descansa, fica atento. Então, por mais que a gente durma, não é um sono eficiente. Então, o recomendado é que a gente use o despertador tradicional, pra gente não associar, né? E também o relógio, aqueles relógios que tem todos os aplicativos, sabe? Eu durmo com o meu. Eu durmo com o meu e ele pisca toda hora. Legal, o seu hipocampo não descansa, né, Ricardo? Não, Né? mas eu tenho dormido melhor. E acaba... melhor. Muito Pois bom demais, hein? E acaba também comprometendo o foco. Porque, como eu falei anteriormente, a organização, né? Então, a gente vai olhar para o relógio para ver as horas ali, que horas são, a gente acaba vendo a notificação. O foco de olhar as horas, né? Que era o foco inicial do relógio, né? Se perde. Então, a organização, ela é a palavra-chave para a gente poder manter o cérebro ativo, manter a qualidade de vida. Porque assim, se eu entendo a minha rotina e sou organizada, eu vou ter tempo para ler, eu vou ter tempo para treinar outras habilidades, como jogo de lógica, como um sudoku. Eu vou ter tempo de fazer um curso, vou ter tempo de tomar um cafezinho tranquila, né? Então, tudo isso requer organização. Quantas pessoas hoje você diz assim, tem essa condição organizada? Não tem, né? Liste pra mim aqui, ó. Escreva nos comentários. Eu sou organizado.
Super. Super. Sou virginiano, eu sou chato. Você é chato. virginiano. você é Ricardo, super- explicou. Eu Ricardo, sou chatíssimo por favor, com organização. Por favor, Ricardo, não vamos chamar as testemunhas agora. Eu sou pra falar organizado, eu disso. sou organizado. Super. Eu sou metódico e organizado. Metódico é uma Ó, o coisa. meu ascendente em virgem. e Ser organizado. ser metódico não significa ser organizado. Não, sou super organizado. Então, assim, Só. Agora, mas é legal daí, a organização que você está falando, me lembrei da organização, você falou da organização, com o comecinho, deu história de esquecer a chave, porque eu tenho pessoas na família que fazem isso, só que elas não são organizadas. Então, sim. o perder a chave talvez não esteja associado com a perda cognitiva, mas está associado com a falta de organização. De porque organização. ela chega em casa e solta a chave no sofá. E a organização é uma Um dia. função executiva, né? Não, é a mas raiz do Mas do daí, eixo tipo, a da pessoa solta a chave no sofá. No outro dia ela solta em cima do armário. No outro dia ela solta no banheiro. O celular também, né? Nunca vai saber onde que tá, né? Exato. Porque não cada tem. dia solta num lugar. Não existe padrão. O Se você- cérebro trabalha com lógica. É isso. E eu falo pra essa pessoa, Uhum. falei, pendura a chave no pendurador de chave, porque você nunca mais vai perder, né? Óculos, telefone. É verdade, lá em eu casa tem. quero saber se essa pessoa está assistindo esse Isso, podcast. Eu vou mandar. Pessoal, a gente Faça vai mandar um link pra vocês comentários. adquirirem, tá? Eu vou mandar pra pessoa. Manda! Só esse corte. Ricardo vai mandar. Só esse cortezinho. Pois é, Ricardo, é essencial. A organização é o eixo porque é habilidade. A organização faz parte das nossas habilidades ali, que faz parte ali da raiz, né? Fazendo a analogia de uma árvore do cérebro, né? Então tem a raiz, e aí a organização é um fruto dessa raiz bem cuidadinha. Com o tempo a gente vai meio que ficando enrijecendo essas habilidades. Então o estímulo vai fazendo ali novas conexões, novos caminhos. É isso que acontece mesmo no cérebro. Novos caminhos surgem quando a gente estimula, né? Então, independentemente ali se você vai fazer o supera ou não, é muito importante que você tenha em mente o exercício, né? Que a vida não pode parar, a gente tem que ter movimento. Então, como dica, como o Ricardo pediu para você, como que você daria dicas para as pessoas melhorarem essa condição de memória ou essa condição organizativa? Que dicas você daria para o cotidiano das pessoas? Conheçam-se. É a palavra-chave. Quando você se percebe, quando você se nota, tudo fica mais fácil. Porque você consegue buscar o profissional adequado, se você precisar de ajuda. Você consegue perceber, poxa, isso eu dou conta, eu vou fazer, né? Então, é muito importante você se conhecer, para que você possa realmente melhorar a qualidade de vida. É isso. Maravilha. Raquel, a gente já está com tempo bastante já esticado, como sempre. A gente normalmente faz um podcast, tenta fazer um pouquinho mais curto para as pessoas assistirem, né? Porque elas têm muitas atividades para fazer durante o dia, né? E eventualmente não estão organizadas para fazer tudo. Mas eu quero agradecer, muito obrigado pela participação. A gente deixa o convite para você fazer um outro podcast com todos os Perfeito, com certeza. equipamentos não, jogos e As ferramentas. ferramentas, Eu vou trazer todas as materiais. ferramentas. Legal. Tá Que bom? bacana. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Nossa, foi muito divertido. O tempo passou voando, né? E vocês podem entrar em contato pelas nossas redes sociais, né? O Facebook, o Instagram, @superajuvv, ou no telefone 41 30 10 21 21. Maravilha. Ricardo vai anotar ali depois para vocês, certo? Fica na tela aqui, eu já coloco na Não, tela. a gente não vai anotar, vocês têm que lembrar. gente, Tem que tá certo? memorizar, Nada- hein? Memorizando. Ó, eu isso, sei já de é uma cabeça, hein? Raquel, muito obrigado mesmo, tá? Foi muito agradável. Muito legal. conversa, muito Obrigada, legal. Beto. Obrigado, valeu, até a Obrigada, próxima. Ricardo. Tchau, pessoal. Valeu, Tchau, pessoal. gente. Tchau, tchau. Curtam, compartilhem, comentem. Tchau, tchau.